Olá, boa noite a todos. Vamos, dentro de poucos instantes, iniciar a nossa palestra de domingo. Hoje com o tema Lei de Igualdade. Muito bem, nosso irmão Marcos já está iniciando também. É o nosso anfitrião de hoje. Boa noite, Wilton. Aqui colocar para transmitir com Marcos. Tem condição não, amigo. Olha, eu estou deitado desde cedo também. O problema, sabe o que é? A reconstrução circular. Marcos, boa noite. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Meu irmão, antes de tudo, eu quero agradecer a você pela sua gentileza de nos ajudar com a divulgação da doutrina espírita, a continuidade dos trabalhos, das atividades de estudo do Nova Luz, através do Instagram. Desde já, muito obrigado. Desde já, sejam todos bem-vindos para comungar desse banquete de luz na noite de hoje, com o nosso irmão Jailson, e que a gente possa aprender um pouco mais com os ensinamentos da noite de hoje. Meu irmão, eu vou fazer a prece de abertura, passo a palavra para você, eu saio e continuo lhe participando com você como assistente, como ouvintes. Muito bem, meu irmão, estou à disposição. Eu que agradeço essa oportunidade e é sempre um prazer estar com vocês, é sempre muito bom poder também participar do trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, né? Poder participar desse movimento de divulgação da doutrina espírita. Então vamos fazer a prece. Quem desejar fechar os olhos, fique à vontade. Deus, Pai de infinita bondade, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de realizar mais uma palestra online, através desta ferramenta abençoada, que nós possamos levar, que o nosso irmão Jailson possa levar os ensinamentos de hoje a todos os corações que buscam o ensinamento edificante para a vida de cada um de nós. Obrigado, Deus, pelo pão espiritual, pelo pão material. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo carinho e pelo amor que o Senhor tem por toda a humanidade. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, irmãos amigos, que na noite de hoje possamos ouvir ensinamentos e, principalmente, esses ensinamentos possam ser colocados em prática por cada um de nós. Que a paz, que a harmonia permaneça nos corações de todos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu irmão, fica à vontade, que eu vou saindo, viu? Ok, meu irmão. Obrigado novamente. Obrigado para todos. Então, meus irmãos, vamos nesta noite abençoada, rogando a assistência dos nossos irmãos franciscanos, dos amigos espirituais de Francisco de Assis, do qual nós, de São Bento, temos como patrono querido Francisco de Assis, e aos amigos que sempre nos acompanham nos trabalhos de divulgação espíritas, os companheiros
que sempre estão conosco, dos grandes trabalhadores de Bezerra de Menezes e todos os outros, rogando sempre a Deus que nos inspire a trazer as palavras de conforto, de esclarecimento para essa doutrina maravilhosa, né? O Consolador prometido. E hoje nós escolhemos um tema que é justamente a oportunidade de analisarmos cada um como ser humano, cada um como irmãos, cada um como filhos de Deus, com o objetivo maior de caminhar nessa grande imensidão que nós chamamos de humanidade, de planeta Terra. E vamos falar sobre a lei de igualdade, né? Vamos falar de nós mesmos, vamos falar um pouquinho e conversar sobre os ensinamentos de Jesus. Viver num mundo onde tantas desigualdades são rotineiras, muitas vezes nos faz questionar a justiça divina, a justiça de Deus. Nos perguntamos onde está a lógica, né, de Deus ao permitir que uns nasçam em ambiente de tanta fartura, enquanto os outros nascem em locais de tanta misérias. Porque uns nascem em um corpo perfeito e outros com tantos aleijões. São questões que nos faz diariamente refletir sobre estas desigualdades, né? E essas situações degradantes, onde nem os direitos fundamentais, muitas vezes, são garantidos. E perguntamos, mas Deus é injusto? Afinal, qual a razão para tanta desigualdade? Por que tanta desigualdade? E por que Deus permite tudo isso? São questionamentos que poderemos fazer em algum momento. As leis morais, ou as leis divinas, ou as leis naturais, de acordo com a doutrina espírita, é o conjunto de leis justamente de Deus que rege a dimensão moral do ser. Esses ensinamentos, essas leis morais, fazem parte da doutrina espírita desde o seu fundamento, desde o seu princípio, pois inclusive estão expressas na obra básica do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, publicado lá em 1857. Além dessa lei, além da lei de igualdade, há outras 9 leis. O Livro dos Espíritos traz um rol de 10 leis naturais, leis divinas, leis morais. E essas leis, elas são empregadas não no sentido impositivo, não no sentido de intimidação, mas no sentido do fluir naturalmente como as águas de um rio, né? No sentido de fluir naturalmente como a brisa que todos os dias percorre a imensidão do nosso planeta, e não no sentido de uma obrigação ou de uma regra. E lá no Livro dos Espíritos, nós podemos encontrar essas 10 leis que nos auxiliam de forma clara, de forma objetiva, o caminho a seguir. Porque é muito natural que nós, em algum momento, tenhamos uma confusão entre as leis morais, as leis naturais e divinas, que essas 3, sim, é a mesma lei, com as leis materiais, com as leis dos homens, que essas mudam. As leis divinas, elas não mudam. Então, no Livro dos Espíritos, nós vamos ter 10 capítulos falando destas leis. Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, que é que nós vamos falar hoje, lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade.
Então, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a lei de igualdade. Outro momento, nós vamos trazer outras destas leis, porque temos a intenção de falar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas antes de adentrarmos especificamente sobre a lei de igualdade, é preciso falar um pouquinho sobre esses caracteres ou as características das leis divinas. E lá na questão 614 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta a os espíritos que orientavam a codificação: o que se deve entender por lei natural? O que é uma lei natural? E os espíritos respondem: a natural é a lei de Deus. Então, a lei natural é aquela que emana de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Aqui nós já vimos uma brilhante lição, né? A lei natural, a lei de Deus, a lei divina, ela é suficiente e necessária para nos indicar a felicidade. E nós nos tornamos infelizes quando nos distanciamos dela. Nessa questão 614, ela explica justamente que nós, seguindo os ensinamentos de Jesus, nós seguindo as leis de Deus, nós vamos caminhar a nossa felicidade, a nossa perfeição. E aí Kardec aprofunda o questionamento. A lei de Deus é eterna? E aí os espíritos respondem: ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Ou seja, ela é para sempre, ela não muda. Além dela ela não mudar, ela é eterna, para sempre. E isso é bem lógico, porque se mudasse ou se não fosse eterna, então qual o sentido da justiça de Deus? Se ele mudaria as suas leis, como nós homens mudamos, de acordo com o crescimento, de acordo com a necessidade, muitas vezes nós mudamos apenas de acordo com a nossa vontade ou para mesmo assegurar as nossas prioridades ou os nossos privilégios. Já na questão 616, Kardec pergunta: Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhe proibiria em outra? Ou seja, Deus agiria com 2 pesos e 2 medidas em momentos diferentes? E os espíritos respondem: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis de Deus, que estabeleceu por toda a eternidade. Então, aqui nós temos outro ensinamento, que nós homens mudamos as leis, né, de acordo com a nossa imperfeição, ou seja, de acordo com o nosso grau de evolução. Mas as de Deus, não, porque Deus não se engana. E aí nós observamos que, durante a história, a lei de igualdade, especialmente, a lei de igualdade perante os homens, a lei de igualdade na visão material de nós, ela teve várias mudanças, né? As sociedades, segundo nos informa a história, conviveram com a desigualdade humana de várias ordens e em vários momentos, né? Para se ter ideia, nas sociedades indo-europeias, 3.000 anos antes de Cristo, era totalmente dominada pela religião familiar, o culto doméstico aos antepassados, ou seja, a adoração aos antepassados era a base da religião familiar.
E aí nós já observávamos as desigualdades nesse momento. Por quê? Porque o filho bastardo, aquele que era gerado fora do casamento, não podia desempenhar o papel que a religião destinava ao filho legítimo. Então aí já iniciava-se um processo em que havia uma segregação, que havia uma separação, uma desigualdade. E esse mesmo filho bastardo, ele não participava do culto doméstico aos antepassados e a família não se perpetuava por ele conforme a tradição. Aí nós observamos, já entre os pensadores gregos, chamados de sofistas, por volta de 450 anos antes de Cristo, era surgida a ideia de igualdade e unidade de gênero humano. Segundo essa mesma escola grega, eles declaravam que não havia, segundo os sofistas, distinção baseada em raça, em nascimento, em status social ou riqueza. E instituições como a escravidão não tinham base na natureza, mas existiam somente entre os homens. Então os gregos aqui já introduziram, cerca de 450 anos antes de Cristo, a ideia de igualdade, sem distinção de gênero, ou seja, masculino ou feminino, sem distinção de nascimento nobre por classes, sem status social ou riqueza. E eles também já diziam que a escravidão ela tinha base humana, não divina. As distinções de todo tipo eram do homem, não divinas. E aí nós observamos também, já na filosofia clássica, através de Aristóteles, 380 a.C., estamos fazendo aí esse relato para melhor compreendermos, até chegarmos nessa evolução do dia de hoje, a nossa lei de igualdade humana, porque a divina ela é uma só. Então, Aristóteles, por volta de 380 a.C., ele já tinha uma formulação da igualdade como um princípio de direito, né? Aristóteles já via como um conjunto de regras que disciplinavam a conduta do homem na sociedade. O direito buscaria garantir a igualdade, seja pelas relações entre os homens, os indivíduos, quando eu digo homens aqui, é como humano, homem e mulher, e seja entre a relação com o Estado, né, aí como sociedade no geral, e o homem. Então Aristóteles já trazia essa formulação de igualdade com base em princípios do direito, né? E aí nós chegamos posteriormente com o cristianismo. Nós chegamos à era do Cristo, em que Cristo, chamando todos à salvação, traz em seu exemplo, traz na sua boa nova, o ser humano, o homem criado como a imagem e semelhança de Deus. Essa premissa do cristianismo trouxe como consequência que o homem é dotado de um valor intrínseco, não podendo ser transformado em objeto ou instrumento. E trouxe a boa nova do amar ao próximo como a si mesmo. Perguntando quem é meu pai, quem são meus irmãos, quem é minha mãe. Dizendo que a humanidade toda é igual, porque todos são filhos do mesmo Deus, com os mesmos objetivos aqui na Terra, com as mesmas finalidades e oportunidades. Jesus Cristo, ele concretiza a ideia de igualdade universal dos filhos de Deus. Jesus já trouxe aqui a afirmativa que nós fomos criados à imagem do Pai. E poderíamos dizer que o ensinamento de Jesus é um marco histórico inicial do princípio da igualdade. Mas essa igualdade, ela só valia efetivamente no plano
espiritual e sobrenatural. Por quê? Porque nós sabemos que aquela época da história, 2000 anos atrás, mais de 20 séculos, ainda estávamos em uma sociedade em que havia divisão de classes, havia busca por conquista de território, havia escravidão através da conquista, havia um poder concentrado ainda na mão do imperador, do rei, dependendo da região. Então não se tinha a igualdade efetivada no plano entre homens e mulheres e entre povos diferentes. Mas Jesus trouxe a boa nova e pediu, inclusive, que nós divulgássemos essa boa nova. Pediu aos seus discípulos que saíssem a pregar o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A perdoar sempre, a perdoar indistintamente, a dar a outra face quando fosse batida em uma, trazendo justamente o amor. E quando se ama, se iguala. Quando há amor, há igualdade. Tomás de Aquino trouxe em várias da sua obra, na essência, a natureza do homem corpóreo e espiritual. E dessa parte, o homem tem uma atividade moral. O homem tem, nesse sentido, o corpóreo e espiritual, que alcançar através dos seus atos o conhecimento. Ele necessita praticar o amor a Deus, que é justamente uma semelhança de se aproximar do Pai. E isto é muito importante. Mas apesar do ensinamento de Jesus, e com o cristianismo primitivo trazendo o sentimento, né, de amar sempre, de perdoar sempre, com muitos exemplos de amor, de atire a primeira pedra aquele que não tenha pecados, nos igualando uns aos outros, independente de ser uma mulher adúltera ou de ser um cobrador de impostos, nos dando a oportunidade de nos analisar, cada um, os seus erros próprios, dando a oportunidade de nos igualarmos, independente da nossa condição. Porque quando Jesus ia às sinagogas, e lá, debatia com os doutores da lei, ele tratava todos como iguais. Da mesma forma que cuidava dos leprosos, ou quando encontrou a mulher no poço de Jacó, ou quando sentou à mesa na casa de Pedro. São situações em que Jesus quebrava paradigmas de desigualdades, porque naquele período a mulher não sentava à mesa com os homens, ou uma mulher não conversava com os homens que não fosse da sua família. E Jesus trouxe esse sentimento de igualdade, da mesma forma que ele tratou os iguais. Independente se eram doutores da lei, se eram doentes, enfermos, leprosos, ou se era um rico senhor, como se ofereceu ou se destinou a ir à casa de Nicodemos. Como também esteve à frente e em frente do centurião. Observe que várias classes se juntavam naquela época com desigualdade e Jesus esteve com todos, mostrando que todos deveriam ser tratados igualmente. Mas, passado essa fase inicial do cristianismo primitivo, nós observamos que a igreja seguinte trouxe muito ainda da questão
da divisão, da desigualdade. Podemos observar que depois do Cristo, na Idade Média, havia divisão entre clero, né, com privilégios, entre os reis, com privilégios, em que cada um se colocava a igreja como representante de Deus na terra. E o poder do imperador ou do rei como o poder dos homens na terra. E essas duas classes caminhavam com privilégios e com desigualdades. Com privilégios e com desigualdades. Rayane está perguntando aí o tema de hoje, é lei de igualdade, Rayane. Sejam bem-vindos o pessoal de Catolé do Rocha, que está aí conosco. Então, nesse crescimento, nós observamos que a submissão à justiça senhoral, à justiça dos homens, a imunidade tributária da igreja, do clero, o poder de decisão, o processo inquisitorial em que o julgamento era feito de forma muito desigual, em que quem acusava julgava e condenava. Nas ordenações portuguesas haviam muitas disposições para a relação do Estado e da Igreja, onde os judeus eram tratados de forma inferior, como classe inferior, mostrando justamente que tratamos na nossa história desigualmente muitos de nós. E foi só por volta de 1776, com a Declaração dos Direitos do Povo da Virgínia, dos Estados Unidos. Desculpa. Mesmo que alguém aqui me ligou, aí findou dando uma pausa. Que foi justamente somente por volta de 1776, com a Declaração do Povo da Virgínia, que houve, de fato, as primeiras expressões de igualdade, como lei, como forma de trazer ao povo a condição legal de igualdade. E essa declaração, ela trouxe depois muitos outros países, muitos outros estados, muitas outras oportunidades de declarar que todos são iguais perante a lei. Esse princípio ele foi reproduzido, então, em vários outros países, né? A Revolução Francesa, quem não lembra o lema da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade e liberdade. Olha só, igualdade, fraternidade e liberdade. E no Brasil, por volta de 1824, já na Constituição, previa o seguinte: a lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue. O recompensará em proporção dos merecimentos de cada um. Aqui já quer trazer a lei como o sentimento de igualdade. Mas, Jailson, nesse período no Brasil ainda existia a escravidão. Como é que todos eram considerados iguais perante a Constituição? Olha só que contrassenso. Por que isso? A abolição no Brasil, a abolição da escravidão, só ocorreu no dia 13 de maio de 1888. E aí, se ela só ocorreu em 1888, como é que em 1824, na Constituição, já dizia que todos eram iguais? Por quê? Como um contrassenso imenso,
nós temos que os escravos não eram considerados, olha só que absurdo, não eram considerados detentores de direitos, porque eles eram considerados objetos, eles eram considerados propriedade. Olha só que absurdo nosso como humanidade. Perdurou até pouco mais de um século atrás, nós considerávamos outros irmãos, só por conta da cor, como propriedade. Estamos falando de nós, porque nós somos uma doutrina reencarnacionista, nós somos uma doutrina que efetivamente tem no seu princípio a reencarnação, e aí, possivelmente nós fomos escravos ou senhores de escravos, né? Possivelmente nós estivemos lá, ou apanhando, ou chicoteando. E aí, por ser considerado propriedade, os escravos não entravam nessa lei de igualdade, de direitos. O Estado não protegia nenhum direito dos escravos, mas sim dos seus donos, que o tinham como propriedade. Chegamos à Constituição de 1988, e aí a lei de igualdade consta lá como objetivo da República, como objetivo republicano, como princípio. E aí, de fato, traz que todos são iguais perante a lei. Eu trouxe o exemplo da escravidão, mas nós poderíamos falar muitos outros exemplos. A desigualdade de gêneros entre homem e mulher. A mulher só veio votar há pouco tempo. Hoje ainda temos as desigualdades no campo profissional entre mulheres e homens. Hoje nós ainda temos o preconceito com os negros. Nós temos preconceito com relação ao gênero. Mas são preconceitos. Antes nós tínhamos como lei de dizer que eram desiguais. Quando eu digo que apenas os homens podem escolher os seus governantes, eu estou excluindo e tratando desigual um outro gênero. Quando eu digo que o negro não tem direitos apenas pela cor da pele, eu estou justamente tratando como desigual. E na Constituição de 88, nós trouxemos esse princípio de igualdade. Jailson, mas a nossa palestra hoje, ela é espírita, mas foi muito importante fazer esse apanhado histórico para que a gente compreenda, porque o Livro dos Espíritos é de 1857. E aí, lá no capítulo 9, ele trouxe a lei de igualdade. E nesse capítulo ele falou da igualdade natural, das desigualdades das aptidões, das desigualdades sociais, desigualdades das riquezas. Ele trouxe a prova da riqueza e da miséria, a igualdade de direito do homem e da mulher, igualdade perante o túmulo. Então, observe que esse capítulo ele trouxe temas muito interessantes já para aquela época. Ele trouxe questionamentos muito verdadeiros e inerentes àquele momento da história. E na questão 803 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: todos os homens são iguais perante Deus? E aí os espíritos respondem: sim, todos tendem ao mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensas. Olha só que maravilha. É muito bom nós observarmos e aí nós acreditarmos na grandeza de Deus. O sol nasce para todos. Alguém duvida que o sol nasce para todos? Indiferente da idade, indiferente do credo, do grau de conhecimento, indiferente da cor, indiferente da região,
indiferente de qualquer pensamento material que nós tenhamos, o sol nasce para todos. E os seus raios, ele aquece todos. Ele ilumina o caminho de todos. Ele oferece para todos igualmente as mesmas oportunidades. Porque o sol, é uma criação divina. Todos nós, homens, somos submetidos às mesmas leis naturais. Todos nós nascemos na mesma fragilidade. Todos nós nascemos com dores e o corpo. O rico, o intelectual, perecerá igual o pobre, igual o que tenha menos conhecimento intelectual. O corpo é uma oportunidade que Deus nos dá de evoluir. O espírito necessita do templo, e esse templo é o corpo. E esse corpo está seguindo a marcha da lei natural, da transformação. Superioridade natural nenhum homem tem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante das leis de Deus. Esse é um comentário de Kardec, a questão 803. Então, com isso nós temos que a realidade acerca da desigualdade é criada por nós mesmos. Somos nós, os homens que habitamos o planeta, que criamos essa desigualdade, seja por ganância de possuir bens materiais, de acumular, de explorar o próximo, a fim de lucrar e angariar mais, explorar o sacrifício do outro, sem pensar na ética que envolve tudo isso. Enquanto o supérfluo fizer parte da nossa necessidade material, nós vamos continuar com essas desigualdades. Nós precisamos deixar o supérfluo de lado, abandonar e ter o necessário. Porque tendo o necessário, nós vamos tratar com igualdade. Ah, Jailson, mas nem todos têm as aptidões iguais, nem todos são iguais. É verdade. Inclusive, Kardec trouxe isso na questão 804. Porque Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens. Porque nem todos os habitantes têm as mesmas aptidões. É uma pergunta a se fazer. Por que nós não nascemos com a mesma aptidão? Nós nascemos. Deus criou todos nós, cada um, todos os espíritos Deus criou igual. Mas cada um de nós viveu de modo diferente. Deus nos criou simples e ignorante. Ignorante no sentido de conhecimento. Ele nos deu a mesma oportunidade. E por que hoje nós não somos iguais? Porque nós não temos aptidões idênticas. Porque nós não nos esforçamos de forma idênticas. Porque nós não somos iguais. Nós podemos ter a igualdade de oportunidade, nós podemos seguir a lei de igualdade, mas nós seguimos por caminhos diferentes. Então, a diferença está em nós justamente na nossa condição de experiências, nas experiências que nós vivemos. Cada um de nós não tem a mesma aptidão, porque nós não escolhemos se esforçar igualmente. Se nós observarmos dentro do nosso lar, vamos resumir essa humanidade que hoje está
está aí perto de 8 bilhões de espíritos encarnados, né, de almas aqui na Terra. E aí vamos reduzir, como a própria geografia reduz em continentes, aí nós vamos reduzir em países, vamos reduzir a estados e cidades, aí vamos reduzir a nossa casa. Dentro da nossa casa, as aptidões não são idênticas. Dentro da nossa casa, o esforço de melhoramento e crescimento não é idêntico. Então, se dentro de um lar composto de 4, 5, 3, 7 pessoas, cada um tem aptidões diferentes, tem esforços diferentes, tem práticas diferentes, como nós poderíamos exigir do Deus, do Pai Criador, bondoso, caridoso e justo, que todos nós fôssemos iguais. Ele nos criou iguais, mas as escolhas de um caminho ou outro foram nossos. Jesus já nos disse que o caminho que leva à casa do meu Pai é da porta estreita, dizendo que é de trabalho, de luta, de perseverança, que a porta estreita é a porta da resignação, do trabalho. E nem todos são laboriosos suficientes para correr atrás desse trabalho. Nem todos se esforçam suficientemente para atingir a perfeição. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos sempre rodeados de uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas, ela é composta de espíritos de várias ordens. Nós temos os que nos erguem, os que nos inspiram, nós temos os que nos dão suporte, nós temos os nossos benfeitores, nossos mentores, nossos guias, nossos anjos, que nos auxiliam todos os dias. E quem são esses irmãos? Quem são esses anjos ou essas bênçãos? São filhos de Deus, assim como nós, que caminharam mais rapidamente, que se esforçaram mais, que alcançaram um grau de elevação maior, que pode ajudar a nós que ficamos na retaguarda, que ficamos para trás, que ainda estamos caminhando lentamente. Jesus, modelo e guia do nosso planeta, veio à Terra em missão de mostrar qual é o caminho para seguir as esferas de evolução. Jesus nos trouxe a oportunidade de dizer, o caminho é esse. De amar o próximo, de perdoar, de resignar-se, de tornar-se simples como as criancinhas. Lembrando, como nós somos assistidos e auxiliados, nós também temos a oportunidade de auxiliar, porque nós não estamos lá na retaguarda, lá no finzinho dos mundos primitivos, mas também não estamos ainda nos mundos felizes, nós estamos no meio termo, no mundo de provas e expiações, mas aqui mesmo nesse mundo nós temos a oportunidade de ajudar quem está do nosso lado, de ser paciente, tolerante com o nosso companheiro de trabalho, que todos os dias nos provoca. Nós temos a oportunidade de alimentar aquele que tem fome. Nós temos a condição de ouvir os ensinamentos de quem tem uma palavra a nos dizer. Então nós temos sempre a receber e a dar. E aí vamos crescendo, vamos melhorando. Observamos muitas vezes, e aí nosso irmão Edu Campos trouxe aí, e eu vou aproveitar o comentário dele, que ele diz, mesmo sendo criados iguais no início, que bom sermos diferentes uns dos outros, pois podemos sempre estar aprendendo mais e mais com nossos irmãos. E é isso que estávamos falando agora. E aí eu vou mais além desse comentário de Edu, para trazer justamente
algo que muitas vezes é motivo de desequilíbrio, é motivo de desespero, que são as desigualdades sociais. Nós, muitas vezes, acusamos até Deus pelas desigualdades, pelas misérias. Por quê? Porque eu passo por isso e fulano não passa, né? Aquela história que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Ah, porque quando eu estou com um jardim bonito, mas a casa é pequena e a de fulano é grande. Nós estamos sempre nessa insatisfação de querer o mais material. E aí nós observamos as desigualdades sociais, né? E Allan Kardec, na questão 806, ele pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Essa desigualdade social, das sociedades, social vem de sociedade, né? Vem de organização dos homens. E ele diz: não, é obra do homem e não de Deus. Essa desigualdade é obra nossa. E Allan Kardec pergunta mais: essa desigualdade desaparecerá um dia? Os espíritos dizem: só as leis de Deus são eternas. Não há vez desaparecer pouco a pouco todos os dias. Ora, essas desigualdades, elas desaparecem todos os dias. No nosso relato histórico, nós observamos que há 150 anos nós escravizarmos. Hoje essa desigualdade já não tem. Temos outras que vamos superar também. Há 2000 anos atrás, nós tínhamos desigualdades, né? Jesus foi crucificado nessas desigualdades, nesses julgamentos materiais injustos, desigualdades. Seus discípulos foram perseguidos e queimados, desigualdade. Mas nós estamos deixando essas desigualdades para trás. E chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue, mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro. E isso não depende de posição social. Está na questão 806A. Então, meus irmãos, não nos preocupemos. Vamos trabalhar para a desigualdade diminuir. Somos muito imediatistas. Gostaríamos de ver essas desigualdades sumirem agora. Mas nós somos espíritas. Nós sabemos que vamos nascer de novo quantas vezes forem necessárias. E nós vamos estar aqui no futuro, sendo testemunha encarnada, viva na Terra, que estamos progredindo, como hoje nós somos testemunhas que já progredimos muito. Não tenhamos medo, né? Não tenhamos receios, não fiquemos com aqueles pensamentos: ah, eu não vou viver para ver isso, ah, eu não vou viver para ver essas mudanças, para mim eu vou morrer e vai continuar assim. Você vai morrer agora, nessa existência, mas em outra vai voltar para testemunhar o fruto plantado hoje. Por quê? Porque o plantio nós podemos escolher. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E lá na frente nós vamos colher justamente o plantio de hoje. Então, meus irmãos, eu peço até desculpa porque eu falo muito e o assunto tem muito a falar e às vezes não dá. Eu normalmente nos estudos costumo ler, interagir um pouquinho com as mensagens. Hoje realmente eu estou andando muito rápido, mas eu vejo que vocês ficam interagindo entre si. Então, me perdoe de eu não estar interagindo com vocês, mas vocês podem ir aí como estão fazendo, interagindo uns para com os outros, né? E nesse mesmo capítulo da Lei de Igualdade, né, o capítulo 9 do livro dos Espíritos, né, tem uma parte bem interessante que é as provas da riqueza e da miséria. Se nós somos espíritos eternos, se nós somos espíritos imortais,
individualizados, filhos de Deus, se nós estamos aqui na Terra em uma passagem, que vamos voltar aqui quantas vezes forem necessárias, se eu já vim aqui muitas outras vezes, e hoje estou aqui em um espaço de tempo, seja de um dia, de 100 anos, de 10 anos, de 20 anos, em passagem, e irei voltar novamente. Então, o que dizer das provas da riqueza e da miséria? Porque nós somos ainda muito materialistas e achamos que os ricos têm facilidades e os pobres têm dificuldades. Mas e aí do ponto de vista da imortalidade do espírito, do ponto de vista da prova que o espírito necessita para progredir, o que vamos dizer então dos ricos que passam existência terrena na preguiça, na ociosidade, apenas aproveitando os bens que o nosso Pai emprestou? O que dizer daqueles que pela facilidade não aproveitou a existência para o trabalho, para a caridade? A questão 814, ela pergunta por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria. Né? Porque nós poderíamos também perguntar, e os que passaram pela miséria com reclamações, não suportando, adentrando no mundo do crime, não suportando, buscando a facilidade dos meios mais mórbidos e mais ilegais? Nós observamos que a prova da riqueza e da miséria são provas, cada um com suas dificuldades. Cada um tem as suas limitações. E aqui vem de acordo com as suas necessidades. Porque os espíritos respondem porque Deus concedeu a uns a riqueza e a outros a miséria? Para provar cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizarem. Ou seja, se nós somos miseráveis, foi escolha nossa, livre-arbítrio ainda no plano espiritual. Se nós somos ricos materialmente, lembre que eu estou falando, que é a prova da riqueza e da miséria, são escolhas nossas para ver se já estamos preparados para isso. É justamente a oportunidade de se vencer, de se testar. Rayane fez uma pergunta aqui, nós já estamos chegando no horário, então vou ver aqui o que é. Jailson, Marcos ou alguém que possa responder. Vocês acham que viveremos nas existências de todas as formas ou não necessariamente? Rayane, os espíritos nos diz que nós vamos, quando está lá, que fala sobre as reencarnações, se nós vamos reencarnar sempre, há um limite reencarnatório como expiação, há um limite reencarnatório como prova. Depois de nós passarmos pelas experiências necessárias, nós vamos reencarnar como missões, como trabalho, como auxílio. Eu não preciso passar pela prova da miséria se eu já superei a questão material. A caridade é um grande dom para não precisarmos passar pela prova das misérias extremas. Se eu sou caridoso com o pouco que tenho ou com o muito que tenho, qual a necessidade de eu provar a miséria, por exemplo? Então nós vamos passar pelas provas que nós, como espíritos inteligentes, como espíritos com livre-arbítrio, escolhermos. Há bons espíritos na ciência, mas ainda sem o conhecimento necessário da espiritualidade. Há espíritos espiritualizados
mas que ainda necessitam do conhecimento. E aí, nessas necessidades nascem de acordo com as necessidades. Daí as provas, né? Daí as escolhas. Então, nós provamos o que necessitamos. Se necessito provar se estou pronto para distribuir os meus bens materiais, me desligar dele, como Jesus respondeu ao jovem, o que faço para seguir-te, Senhor, e encontrar o reino de Deus? Vai, vende tudo os que tem, distribui e segue-me. Ele não estava preparado porque ele ainda tinha apego. E Jesus não disse isso para outros. Ele disse de acordo com a necessidade de cada um. Da mesma forma, quando eu já sofro resignadamente, quando eu já tenho uma condição resignada, eu não preciso passar por provas de misérias extremas. Ok? Espero que tenha respondido. E aí, para concluirmos esse nosso pensamento da lei de igualdade, em outro momento nós vamos trazer outras leis, nós queremos dizer que lá na questão 893, Allan Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Ou seja, como eu vou chegar lá? E os espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. A virtude é o conjunto de comportamentos que nos conduz ao amor, ao bem. Então, exercitemos as virtudes, o amor, a caridade, a abnegação, a tolerância, a paciência, o perdão. Sejamos indulgentes com as imperfeições alheias. Sejamos benevolentes com o próximo. Perdoar sempre. Sinônimo de caridade e de amor. E que dessa forma nós iremos nos igualar conforme Jesus nos ensinou como filhos de Deus. Então, meus irmãos, a nossa mensagem de hoje é essa. Sejamos cada um virtuoso dentro das suas possibilidades. Se eu sou avarento, vamos exercitar a divisão, a distribuição. Se eu sou preguiçoso, vamos exercitar a leitura, o trabalho. Se eu sou fofoqueiro, vamos exercitar o calar. Se eu sou impaciente, vamos exercitar a paciência. Se eu sou intolerante, vamos exercitar a tolerância. Fiquemos todos com Deus nessa noite de muita bênção para mim, de oportunidade de vir até vocês conversar um pouquinho, que é sempre uma alegria e é sempre uma satisfação imensa. Conforme Marcos me pediu para fazer a prece, no final eu vou fazê-la, nós temos 2 minutinhos apenas, então que possamos, nesta noite de bênção, com muito amor, lembrar dos ensinamentos de Jesus e que cada um, se desejar, possa fechar seus olhos, possa receber o passe à distância, o passe que consola e que acalma. Vamos, cada um, nesse momento, lembrar do Mestre Jesus. Ó Deus amado, enviou-nos teu Filho para nos dar o caminho, nos dar a luz. Enviou, Senhor, o teu Filho para não deixar estes outros às margens da escuridão. Rogamos, Senhor, que derrama sobre cada um de nós, neste momento, os flocos de energia misericordiosa das tuas bênçãos. Emana as energias de amor sobre a fronte de cada um destes ouvintes, aplicando-lhes as energias necessárias para vencer as dores do dia a dia, para vencer
o egoísmo e o orgulho, distribuir a alegria e o perdão e as bênçãos. Ampara, Senhor, as nossas companhias perturbadas,